Olá pessoal, o nosso curso hoje de Probabilidade e Estatística traz uma questão para listar os elementos de cada um dos seguintes espaços amostrados. O item A pede para listar o conjunto dos números inteiros entre 1 e 50 que são dividíveis por 8. Né? Então na prática a gente vai ter que listar aqui os conjuntos dos múltiplos do número 8. Né? Porque, por exemplo, se for o número 1, o escolhido 1 dividido por 8 não é divisível. Né? 2 dividido por 8 também não é. O primeiro que vai se apresentar, na realidade, é o próprio número 8. Então, o conjunto S seria 8, porque 8 dividido por 8 dá 1. O próximo, 16, que é um múltiplo de 8. 16 por 8 dá 2. Depois do 16, 24. Depois do 24, 32. Depois do 32, 32 mais 8 dá 40. Depois do 40, 40 mais 8 dá 48. E 48 mais 8 dá 56. Mas 56 não faz parte do conjunto, porque o conjunto é de 1 até 50. Então a gente para aqui. O item B pede o conjunto S tal que x ao quadrado mais 4x menos 5 é igual a zero. Então, na prática, ele está querendo que a gente ache quais são os números que resolvem essa equação. Perfeito? Ou seja, essa equação ela é numericamente igual aqui. Uma equação pode ser posta no segundo grau em x menos x1, que multiplica x menos x2 igual a zero, em que x1 e x2 são as raízes. Né? Então, na prática, eu não vou resolver aqui a equação toda, mas eu já sei que essa equação ela é igual a x mais 5, que multiplica x mais 5, que multiplica x menos 1. Perfeito? Então, vocês resolvem a equação do segundo grau, isso aqui vai ser igual a zero. Como é x menos a? X menos x1, que multiplica x menos x2, então aqui se for positivo vai ser negativo. Então, o S vai ser igual a menos 5 e o segundo número será igual a mais 1, porque aqui é negativo, ele fica positivo. Então, é 5 menos 1. Então, para a gente saber se está certo, por exemplo, se eu substituir aqui por menos 5, vai ficar menos 5 vezes mais 5 dá zero. Menos 5 menos 1 dá menos 6. Então, 0 vezes menos 6 dá zero. Então, está certo. E o 1? 1 mais 5 dá 6. E 1 menos 1 dá zero. Então, ficou 6 vezes 0 que dá zero. Então, está certa essa resposta. O item C, o conjunto dos resultados quando a moeda é lançada até uma coroa ou 3 caras aparecerem. Vamos considerar que seriam juntos. Uma coroa e 3 caras. Bem, olha bem aqui a situação. Se eu lançar aqui uma moeda, certa moeda, vamos chamar de C cara. Perfeito? A moeda tem duas faces, né? E K denotamos por coroa, certo? Então, esse resultado que será dado aqui, ele será com base nesse conjunto que eu elenquei. Poderia ser outro conjunto com outros elementos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O meu S poderia ser, perfeito? Vamos aqui dar aqui uma verificação aqui do conjunto que a gente quer como resposta à nossa questão. O conjunto C poderia ser, por exemplo, poderia dar logo de cara, certo? Uma coroa K, não é? Poderia ser também, talvez, vamos supor, uma coroa K e uma cara, né? Sei lá, uma coroa K e duas caras, né? Ou poderia dar em três lançamentos. Aqui foi o primeiro lançamento, aqui primeiro lançamento e segundo lançamento, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Ou poderia dar, por exemplo, três caras. Perfeito? Aqui seria uma das respostas possíveis aqui, né? Você teria que ir fazendo, né? Poderia ter aqui, por exemplo, 50 lançamentos, primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 50º. Perfeito? O item D, bem, o item D ele pede o seguinte: o conjunto S tal que x é um continente. Ora, se x é um continente, o meu S seria exatamente igual a quê? A gente tem que listar aqui os continentes, né? Que a gente possui aqui. Seria, vamos supor, América, vamos chamar de AM, certo? Você teria o continente aqui África, AF, o continente Oceania, OC,
o continente Europa, o continente Antártida. Alguns geógrafos até já estão querendo criar outros continentes, mas vamos supor que esses aqui sejam os continentes, né, que estão atualmente. E o item E, perfeito, ele pede o conjunto tal que x menos 2x menos 4 é maior do que 0 e x menor do que 1. Essa equação aqui, ó, a gente tem que resolver. 2x menos 4 é menor do que 0, é a mesma coisa que 2x, passa o 4 para o outro lado e fica 0 mais 4, porque o 4 era positivo, vai para lá, negativo, vai para lá positivo. Então ficou mais igual a 4. Então vamos dividir por 2 os dois, né? Vai ficar x, 2 por 2 dá 1, maior ou igual a 4 por 2 dá 2. Então x maior ou igual a 2. Aí como é que ficou aqui nosso conjunto? Olha, colocando aqui a reta, x maior ou igual a 2. Então supor que o 2 seja aqui. Então esse x maior ou igual a 2, ele engloba o x, seria fechado aqui, né? E maior ou igual aqui para a direita, né? Então tudo isso faz parte dele, certo? E agora nós teríamos o outro conjunto, que seria o seguinte: x menor do que 1. Onde é que fica o 1? 1 fica bem aqui antes do 2. X menor do que 1 não vai fazer parte do 1, então vamos deixar ele assim, aberto, então ele vem para cá. Seriam todos esses elementos. Vocês observam que não há nenhuma interseção entre os dois. Então o conjunto solução é igual ao vazio. Grato pela atenção, continue a gostar de nossa aula e a se inscrever em nosso canal.